Graças, pais e irmãos, mais um dia, nós estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, chegando a mais um final de semana. Hoje estaremos lendo os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Josué. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 13 está escrito: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus, toda Jesú, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Arqueloneu, e o Giteu, e o Ecroneu, e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a África, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até a Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e a meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salcar, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesú e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda Campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na Campina, Dibon e Baal-Mote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Quiriataim, e Sibna, e Zeret-Saar, e no monte do vale, Bet-Peor, e Asdod Pisga, Bet-Jesimote, e todas as cidades da Campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Eve, e Requem, e Zu, e U, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade e aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazé e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está em frente de Rabá. E desde Esbom até Ramate, Mispá e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debi, e no vale Bet-Arã e Bet-Nimrá, e Sucote, Zafon, que fica do restante do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente.
Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que está em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maqui, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para o gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhes disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse? E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom como em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional, e foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adá, e vira para Carca. E passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas desse termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Hogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben, e subirá mais este termo a Debi, depois o vale de Acó, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente à subida de Adumim,
que está para o sul do ribeiro. Então este termo continuará até as águas de Ensemes. E as suas saídas estão do lado de En-Rogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém, e sobe este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é Kiriat Jearim. Então volta este termo desde Baalá, com o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte, esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes e passa por Timna. Sai este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo vai a Sicrom e passa o monte de Baalá e sai em Jabneel, e assim esse termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado ocidente do Mar Grande, as suas adjacências, este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, e que é Hebron. Esse Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debi, e fora antes o nome de Debi Kiriat-Sefé. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom, no extremo sul: Cabziel, e Edé, e Jagu, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azoi, e Itnã, Zif, Telém, Bealote, e Azó, Adata, e Quiriote, Esrom, que é Azó, Amã, e Semá, e Molada, e Azagadá, e Esmon, e Bet-Pelete, e Azassual, e Beceba, e Biziotiá, Baalá, e Lim, e Azem, e Entolade, e Quesil, e Ormá, e Ziclaque, e Madimana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaó, e Zoá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, Tapuá, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispé, e Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, e Cabom, e Laamais, e Quitis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Eteazã, e Fitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maresa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, com as suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão ao lado de Asdod e as suas aldeias. Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo.
E nas montanhas, Sami, Jati e Socó, e Daná, Kiriat-Saná, que é Debi, e Anabe, e Estemo, e Anim, e Gozen, e Rolom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Árabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, Afeca, e Untá, e Kiriat-Arba, que é Esbom, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmel, Zif e Jutá, e Gisreel, e Jocdeão, e Zanoa, e Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades e as suas aldeias, e Halu, Betzu, Gedó, e Maarate, e Betanote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é o Kiriat Jearim, Rabá, suas cidades e as suas aldeias, e no deserto Bet-Arabá, e Miguim e Secará, e Nibizã e a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Capítulo 16. Saiu, pois, a sorte dos filhos de José desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a Luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce ao lado do ocidente, ao termo de Jefele, até ao termo de Bet-Horon de baixo, e até Gezé, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. No termo de sua herança para o oriente era Atarote Adá, até Bet-Horon em cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, determinando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezé, e aos cananeus os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 17, 18, 19 e 20. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim o permitir.